Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Física 3. Essa aula é referente ao dia 2 de novembro de 2021. Começar aqui com um ditado popular, pensamento do momento, um ditado popular. O risco que corre o pau, corre o machado, né? Que leva a gente aí a grandes reflexões, né? Tá certo? Então aí fica aí esse pensamento do momento para vocês. Muito bem, vamos começar então. Vamos pegar aqui alguns exercícios extra, tá? Então vamos pegar aqui o exercício número 3, né, da nossa lista de exercícios de associação de resistores, que diz o seguinte: entre os terminais A e B da associação representada na figura a seguir, é mantida uma tensão constante igual a 12 volts. Tá aqui, ó, né? Então é um circuito, né? Entre A e B eu tenho uma tensão de 12 volts, né? A gente observa que aqui eu tenho uma chave, com 3 resistores, resistor 1, 2 e 3, e aí ele pede para a gente calcular a diferença de potencial entre os pontos P e o ponto Q com a chave aberta e com a chave fechada. Tá bom? Então vamos lá, vamos trabalhar. Beleza. Primeira situação na letra A, quero, né, calcular a diferença de potencial entre o ponto P e Q quando a chave está aberta, né? Então, nesse caso, a gente vai ter aí a diferença de potencial de 12 volts, né? Com a chave aberta, nós vamos ter o seguinte desenho de circuito, né? Então, aqui ó, não vai passar corrente, né? E, na verdade, o que acontece? Nessa configuração, a gente vai ter os resistores R1 e R2 associados em série, tá? A resistência equivalente dos dois dados em série vai ser o quê? RS igual a R1 mais R2, né? RS igual a 1 mais 3, a resistência equivalente é igual a 4 ohms. Tá? A corrente elétrica total que atravessa o circuito vai ser dada por quem? Vai ser igual à diferença de potencial de 12 volts dividido pela resistência equivalente desses dois resistores R1 e R2 que estavam em série. Então vai ser 12 dividido por 4, que vai dar 3 amperes. Né? Então aqui, ó, né, a corrente que vai atravessar esses resistores, né, corrente I total aqui, tá bom? Então o que vai acontecer? Ó, a mesma corrente que passa pelo resistor R1 é a que passa pelo resistor R2. E a diferença de potencial entre os pontos P e Q é a tensão entre os terminais de R2. Então a diferença de potencial entre o ponto P e Q, nesse caso, vai ser R2 vezes a corrente, que nós acabamos de calcular, 3 vezes 3, 9 volts. Essa é a diferença de potencial. Essa é a resposta da letra A. Tá bom? Beleza. Na letra B, quando a gente fecha a chave, nós vamos ter uma outra configuração. Então nós vamos ter esse desenho do circuito. A gente observa aqui ó, que o resistor R3 e R2 eles estão associados em paralelo. Né? Aqui eu tenho o ponto P e aqui eu tenho um ponto Q. Associado em paralelo quer dizer que os dois estão sobre a mesma tensão. Então o que a gente vai fazer aqui? Né? A gente tem então essa configuração, né? Então a gente vai ver aqui, ó, nessa configuração a gente vai ter que os resistores R2 e R3 estão em paralelo e o resistor equivalente de R2 e R3, né, ele vai estar em série com o resistor R1. Né? Primeiramente, calculando a resistência equivalente de R2 e R3 em paralelo, a gente vai ter que 1 sobre RP é igual a 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Então eu vou ter que 1 sobre RP é 1 sobre 3 mais 1 sobre 6. Então, tirando um mínimo múltiplo comum, eu tenho 6, divido por 3 dá 2, mais 6 por 6 dá 1. Então, vou ter aqui 1 sobre RP igual a 3 sobre 6, 3RP igual a 6, RP igual a 2 ohms. Essa seria a resistência equivalente para o resistor R3 e R2 em paralelo. Então, o circuito agora, como é que vai ficar? Ele vai ficar desse jeito aqui. Ó. Então, eu vou ter aqui ó, o resistor R1 e o resistor RP em série. Tá certo? Nesse caso, a resistência equivalente do resistor R1 e RP é essa daqui, né? Uma resistência equivalente RS', que vai ser R1 mais RP. Isso aqui vai me dar o quê? 1 mais 2 vai dar 3. Então, essa seria a resistência equivalente do circuito. Tá? Nesse caso, então, a corrente elétrica total que atravessa o circuito vai ser a diferença de potencial entre o ponto A e B, 12 volts, pela resistência equivalente, né? 3 ohms, que vai dar 4 amperes. Tá bom? Então essa seria a corrente que vai atravessar
o circuito aqui, uma corrente I igual a 4 amperes. Certo? Beleza, vamos lá. Então, olha lá, a diferença de potencial entre os pontos P e Q é igual à diferença de potencial no resistor RP, que é o equivalente a R2 e R3. Então, eu teria então que a resistência, né, aqui ó, para o RP, que é fruto da associação de resistores entre R2 e R3, né, vai ser igual a quanto? A 2 ohms, que é RP, vezes a corrente. Isso aqui vai me dar 8 volts. Então essa seria a diferença de potencial, né, entre os pontos P e Q. Certo? Beleza? Então tá certo. É isso aí, pessoal. Vamos ver agora um exercício especial, gente, que a gente vai trabalhar com um conceito aqui de curto-circuito. Tá? Então vamos lá. Trabalhando aqui, ó, eu tenho esse cara, né? Eu quero determinar a resistência equivalente entre o terminal A e o terminal B, os pontos A e B, tá? Então vamos lá, olha lá. Então pegando esse circuito, eu tenho aqui, ó, que a diferença aqui, ó, eu tenho que o ponto A, aqui, ó, ele vai estar, ó, né? A corrente aqui, ó, ela vem aqui e ela vai percorrer, né? Ela não vai querer percorrer a resistência, de forma que esse cara aqui, ó, estão em curto-circuito, tá? Aqui eu tenho um ponto A, né? Tá vendo? Tudo isso aqui está sob o mesmo potencial. Tá vendo? E aqui eu tenho um ponto B, 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 né? De forma que esse cara e esse cara não vai ter corrente atravessando. Então em curto-circuito, olha lá, né? A corrente, ó, a corrente ela vai, ó, vir aqui, atravessa esse aqui, porque é inevitável ela atravessar, mas ao invés dela atravessar esse caminho onde tem esse resistor de 5 ohms, ela vai passar direto por esse fio. Esse fio é um curto-circuito, né? Então a gente retira esses caras aqui de onde? Do circuito, tá bom? Sobra o que na verdade, né? Então aqui eu tenho, ó, o ponto A, eu tenho um nó B e tenho o outro extremo B, tá? O C, perdão, né? O nó C e o outro extremo B, tá bom? Então aqui a gente aplica o conceito de curto-circuito, tá? Esses resistores aqui que a gente marcou um X, eles estão em curto, ou seja, a corrente não passa por ele. Então eles são desprezados. De forma que sobra o quê? Esse circuito aqui, ó. Tá vendo? Aí eu vou ter aqui, ó, entre A e B eu tenho um resistor de 5 ohms, tem um de 10 ohms. Entre A e C eu tenho um resistor de 3 ohms, perdão, de 7,5 ohms. Entre C e B eu tenho dois resistores em paralelo de 5 ohms. Tá? E a primeira coisa que nós vamos fazer é resolver essa associação em paralelo, de 5 ohms com 5 ohms. Então vamos lá. Os resistores de 5 ohms que estão entre os nós, né? Entre o nó C e o terminal B, eles estão associados em paralelo e a resistência equivalente é dada por quê? 1 sobre RP1 é igual a 1 sobre 5 mais 1 sobre 5. 1 sobre RP1 é igual a 2 sobre 5. 2RP1 é igual a 5. Né? RP1 é igual a 5 sobre 2 e vai dar 2,5 ohms. Tá? Achei então a resistência equivalente desses dois resistores em paralelo, associados em paralelo. Redesenhando o circuito, nós vamos ter o quê? Vamos ter o resistor de 5 ohms, de 10 ohms, e aqui embaixo eu tenho esses dois caras, ó, aqui, associados em série. Vamos associar primeiro esses caras. Então, os resistores de 7,5 ohms e 2,5 ohms estão entre, né, entre os extremos A e B, os terminais A e B, o ponto A e B, estão associados em série, e a resistência equivalente deles é essa daqui, ó, RS1, 7,5 mais RP1, 7,5 mais 2,5, a resistência equivalente é 10 ohms entre esses dois resistores. Redesenhando o circuito, o que a gente vai ter? Né? Eu vou ter então agora, ó, entre o ponto A e B, tenho esse cara de 5 ohms, esse de 10 e esse de 10, todos associados em paralelo. A resistência equivalente, então, para esses resistores de 5, 10 e 10 ohms, entre o ponto A e B, né, é dado dessa forma aqui. Ó. 1 sobre RAB é 1 sobre 5, mais 1 sobre 10, mais 1, RS1. Substituindo os valores, né? 1 sobre RAB, 1 sobre a resistência equivalente entre o ponto A e o ponto B, é 1 sobre 5 mais 1 sobre 10, mais 1 sobre 10. O máximo, o mínimo múltiplo comum é 10, então eu vou ter aqui, né? 10 por 5 dá 2, 10 por 10 dá 1, mais 10 por 10 dá 1. Então fica aqui, ó, 1 sobre a resistência equivalente entre A e B é igual a 4 sobre 10. 4 RAB é igual a 10, RAB é igual a 10 sobre 4, que vai dar 2,5 ohms, tá bom? Então essa é a resposta para esse exercício especial.
tá? Em que a gente aplica diretamente o conceito de curto-circuito. Beleza, pessoal? Tranquilo? É isso que a gente tinha para vocês aqui nessa aula de hoje. Um abraço e até mais.